Quanto custa morar aqui em Montreal, no Canadá? Se você é solteiro, um casal ou tem uma família. Quanto se gasta de aluguel, alimentação, transporte, creche? Fica até o final que eu vou te contar tudinho nos mínimos detalhes nesse vídeo aqui. Pra quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Roberta, eu sou jornalista, sou mãe do Mateu, de 2 anos e meio, moro aqui em Montreal há 5 anos e esse é o primeiro vídeo do novo canal que foi criado graças a muitos e muitos pedidos. Aqui eu vou compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência no exterior e dicas de Montreal também, e eu espero do fundo do coração que essas informações de fato ajudem muita gente. Comprometido, eu vou passar todos os valores atualizados pra vocês, mas antes eu preciso falar um negócio bem rapidinho. Muitos de vocês não devem saber, mas eu tenho um outro canal voltado para produção de vídeos, para criadores de conteúdo, para empreendedores, e nesse canal, há uns 3 anos, eu imagino, eu fiz um outro vídeo sobre custo de vida em Montreal, mas o que acontece? Desde então, eu virei mãe, já temos o Mateu agora, então os custos mudam, alguns custos são adicionados, e depois da pandemia também os valores mudaram um pouquinho, então eu realmente achei que valeria a pena fazer um vídeo atualizado sobre o assunto. Outra coisa que é importante também é que eu sei que tem gente que vai contestar os valores. Isso sempre acontece, aconteceu no meu vídeo anterior, acontece em vídeos de outras pessoas que eu vejo, todo mundo fala, mas isso não é assim, isso não custa isso. Não... Gente, são valores médios. Cada um tem uma realidade diferente, tem um estilo de vida, o que é barato para um não é barato para outros. Então, assim, como eu falei, esses valores são médios, tá? Se você é super econômico, vem com dinheiro ultra contadinho, claro que você vai conseguir viver com menos do que eu vou falar aqui. Se você não tá muito preocupado com o custo de vida, que é uma coisa muito mais luxuosa, você vai gastar mais. Mas os valores que eu vou passar, você consegue viver de uma forma confortável, tá? Sem passar perrengue. E também, para ficar bem claro, todos os valores são passados em dólares canadenses, que vale um pouquinho menos que o dólar americano. Então vamos aos valores, começando com o mais pesado da conta ali, que é o aluguel. Aqui em Montreal vai depender, obviamente, da localização. Se você vai morar mais perto do centro, que é mais caro, em bairros mais valorizados, como Westmount, por exemplo, que os aluguéis são mais altos, se você vai morar perto ou longe do metrô. Mas, de maneira geral, você consegue encontrar apartamentos de 2 quartos, que aqui em Montreal a gente fala 4,5, se você não está muito familiarizado com essa linguagem, 4,5 são os apartamentos de 2 quartos e 1 banheiro, sabe? Que são 4 ambientes, sala, cozinha, 1 quarto e mais 1 quarto, e o meio, que é o banheiro. Você consegue pagar por eles entre 1.100 a 1.500 dólares. Um apartamento ali confortável, como eu falei, sem grandes luxos. Mercado é uma coisa que varia muito, mas eu não quero deixar ninguém que está vindo para Montreal sem uma noção de preços. Então eu diria que para uma família com 3 pessoas, porque o Mateu hoje eu já considero que ele coma como um adulto, quase como um adulto, entre 800 e 1.000 dólares. E você pode me perguntar, o que vai influenciar no mercado, Roberta? Se você compra em lugares como Costco, por exemplo, aqui em Montreal também tem os mercados mais caros e os mais baratos. Por exemplo, IGA, o Metro, são mercados mais caros. Já o Maxi, o Super C, são mais em conta. Aí também depende, se você não consegue ficar sem os produtos brasileiros e se você frequenta os mercados brasileiros, compra tapioca, compra açaí, compra picanha, que são itens mais caros. Se você come muita carne ou se você fica mais nos legumes e nas verduras, tudo isso vai influenciar. E se você tá vindo sozinho, estudante, aquela coisa mais, né, tranquila, de repente você poderia se organizar para gastar uns 300 dólares por aí. Celular. Gente, até ano passado eu pagava muito caro no meu celular. A minha operadora era a Fido e eu, além de tudo, comprei um telefone pela Fido. Então, eles não te dão o telefone, eles te financiam, né? A sua conta fica bem mais cara durante, sei lá, 2 anos. Então, eu pagava, eu creio que uns 100 dólares, não lembro exatamente, ou mais de 100 dólares. Pelo meu plano, porque eu tinha um iPhone financiado nesse plano. Quando acabou esse período, eu comprei o iPhone mais novo porque iPhone para mim é um objeto de trabalho, né? Faz parte da minha empresa. Eu falei, não vou mais financiar por plano nenhum. E eu mudei de operadora. Hoje em dia eu uso a Fizz. Então, eu
pago de celular $55 canadenses por mês, só pra mim, não é plano família nem nada. E eu poderia sim pagar mais barato se meu plano de dados fosse um pouco menor, mas eu optei por um plano de dados mais parrudo, digamos assim, porque eu uso bastante. Então, a Fizz, hoje em dia, eu acho uma excelente opção. Eu nunca tive problema. Eu estou usando a Fizz tem uns 4 meses e meu marido tá usando desde o ano passado e a gente nunca teve problema. Já aconteceu de um dia eu ficar sem sinal ou com sinal bem estável, mas isso já aconteceu na Fido também, eu acho que acontece em todas as operadoras, um dia do ano isso acontece, mas não é nada recorrente. Então, até agora, esses 4 meses de Fizz e eu acho que uns 8 meses que meu marido, talvez até um pouco mais, está usando, a gente nunca teve grandes problemas. E eu pago $55. Internet TV a cabo agora. Internet, o valor médio é $60. Claro que vai depender da velocidade e a TV a cabo sai por volta de $65, também dependendo do seu pacote. Por aqui a gente tem Apple TV, os canais locais a gente assiste ao vivo pelos apps e a gente paga o Netflix, que atualmente está custando $15. E alguns canais que a gente queira assistir on demand, que são pagos, a gente também assina. Esse é o jeito que funciona melhor pra gente. Plano de saúde, galera. Aí você vai me perguntar, Roberta, a saúde não é pública no Canadá? Sim, a saúde essencial é pública, mas tem algumas coisas que não são cobertas pelo governo. Por exemplo, se você se machuca, precisa de fisioterapia, tratamento odontológico, que aqui é muito caro e se você faz pelo plano, vale muitíssimo a pena. Se você tem dor na coluna, precisa ir num osteopata. Dependendo do plano, se você faz terapia. Determinados tipos de remédio, o plano de saúde privado também cobre. Então, a gente colocou na ponta do lápis todas as possíveis despesas, principalmente odontológicas, e a gente percebeu que valeria a pena ter sim como complemento esse plano privado. Então a gente sempre teve aqui. Hoje em dia eu tenho um contrato fixo de algumas horas semanais com uma empresa aqui de Montreal, que eu faço a estratégia digital deles, então eu tenho plano por essa empresa. Porém, eu fiquei um tempo só empreendendo, só trabalhando por conta própria. E aí, nessa época, eu tinha o plano da Manulife para mim, para o Marcelo e para o Mateu. E eu pagava $255 por mês nesse plano família. Mas assim, não é obrigatório. Esse é um gasto opcional. Agora vamos falar sobre conta de luz. Como funciona aqui? É bem diferente de como funciona no Brasil. Você sabia que aqui você pode escolher quanto você vai pagar de conta de luz? Calma que eu vou te explicar, que não é tão maravilhoso assim não. É o seguinte, todo mês você não paga exatamente o quanto você gastou de luz. Você paga um valor aproximado, porque a empresa fornecedora, ela te passa essa média baseada em consumos dos anos anteriores. Só que o que acontece? Se você pagar um valor muito abaixo do que você consumiu no ano, porque é o consumo pelo ano. Então, se você pagar um valor muito abaixo do que você consumiu, você no final do ano, você paga a diferença de uma tacada só. De uma tacada só. Ou se você, por acaso, foi muito conservador, escolheu um valor acima, ou passou muito tempo fora da sua casa, às vezes tem gente que vai para o Brasil e fica uma temporada, no final do ano você recebe um crédito. Então, eles fazem a média anual, mas você escolhe o valor que você vai pagar mensal. Para você não sair sem ideia de quanto pagar, eu diria que uma família de 3 pessoas que mora no apartamento de 2 quartos, usa o aquecedor, né, sempre no inverno, usa ar-condicionado também, como é o nosso caso, paga em média entre $80 e $100. 80 dá para pagar, tá? Claro que a gente conhece gente que é muito mais econômico, que não usa ar-condicionado, então paga menos. E tem gente que tem, por exemplo, jacuzzi em casa, que vai pagar muito mais. Mas uma média para você ter em mente, apartamento de 2 quartos que usa aquecedor e ar-condicionado, entre $80 e $100 por aí. Vamos para o transporte e aqui eu vou falar para quem vai optar em usar exclusivamente transporte público e para quem quer ter um carro também, né? Porque isso facilita muito para a família. Transporte público. Se você comprar o passe mensal do metrô, você vai pagar... Peraí que eu vou ter que olhar minha cola. Você vai pagar a tarifa
regular, que é 88 dólares canadenses e 50 centavos, ou se você for estudante, você vai pagar 53 dólares. Então, isso para o passe do metrô e do ônibus, que é o cartão Opus que tem aqui, tá? Tô aportuguesando o negócio. Se você mora um pouco mais afastado da cidade, como é o nosso caso, a gente mora num bairro bem residencial, aqui não tem metrô, mas tem uma estação de trem maravilhosa. Aí você pode optar pelo cartão que está incluso o trem, o metrô e o ônibus. E aí também depende da onde você mora, porque quanto mais afastado do centro, mais caro fica. No nosso caso, a gente mora na zona 1. Então, esse passe que eu falei com tudo incluído custa na zona 1, tô tendo que colar, 102 dólares a tarifa regular ou 81,50 para estudante, tá? Isso é na zona 1. E só para você ter uma ideia, na zona 8, que é a mais afastada, você pagaria 278 dólares a regular e 223 a de estudante. Então, tem a zona 2, a 3, agora que vai variando entre esses valores aí, que são de 102 a 278, depende de onde você mora. Isso para quem vai optar pelo transporte público. Agora, se você vai ter um carro, eu nem vou colocar o carro nessa conta, né, gente? Porque aí, nossa, varia demais. Mas o que você precisa considerar de gasto mensal se você tem carro? Primeiro, a gasolina. Atualmente você gastaria mais ou menos uns 70 dólares aí para encher o tanque, dependendo do seu carro e dependendo da capacidade do seu tanque. E também o seguro do carro, que depende do carro, depende do modelo, do ano e tal, mas coloca aí em média, tá? Pra você ter uma ideia, uns 100 dólares. Anualmente, o que você precisa considerar? Você vai ter que pagar a licença, né? Que é como se fosse o IPVA do carro aqui. Mas isso aí eu também não vou te passar valor, porque depende muito do modelo, do ano e de tudo, da condição do seu carro. E também a renovação da sua carteira de motorista. Aqui você não precisa ficar fazendo prova e tal. Mas todo ano você tem que pagar uma taxa para renovar a sua carteira de motorista. Você nem precisa mudar a carteira nem nada. Eles não te mandam uma nova, nada disso. É a sua mesma carteira, mas ela só estará válida se você pagar essa licença anual. E essa licença sempre chega um pouco antes do seu aniversário e você precisa pagar até o seu aniversário. Então já tem em mente que você vai ganhar de presente de aniversário aí a renovação dessa licença. Hoje em dia, se você não tiver nenhum ponto na sua carteira, você vai pagar aí mais ou menos 87 dólares por essa renovação. Se você tiver multa e tal, aí vai ficando mais caro. Ainda tenho vários itens importantes nessa lista para te passar o valor, mas antes eu gostaria muito de já te deixar o convite para você se inscrever nesse canal. Vai ser um apoio enorme para eu continuar trazendo esse tipo de informação e eu prometo que eu vou trazer muita coisa legal por aqui. Eu vou falar sobre os valores de creche agora, que é algo que me perguntam muito também, mas antes que eu me esqueça de avisar, todos esses valores eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e vou deixar outros links também muito importantes para você que sonha em vir morar no Canadá. Então, creche. Aqui existem alguns tipos de creche. Tem a creche do governo, que são as CPS. Tem as creches subsidiadas pelo governo e tem as creches privadas. As creches do governo e as creches subsidiadas, você vai pagar 8 dólares e 35 centavos por dia. Que dependendo do mês, né, dependendo da quantidade de dias, dá mais ou menos 180 e pouquinhos dólares. Ou seja, é muito em conta comparado a outras províncias aqui do Canadá. Mas todo mundo tem direito a essa creche, Roberta? Não, aí é que está o problema. Você precisa ser residente permanente ou cidadão, né, para ter acesso a essas creches públicas ou subsidiadas. Já o valor das creches privadas varia de 35 a 60 dólares por dia. Porém, dependendo do seu tipo de visto, eu creio que de trabalhador temporário e alguns outros, você consegue recuperar parte desse valor na hora que você faz o seu imposto de renda. Inclusive, quem é residente permanente e cidadão e opta pela creche privada, pode fazer um requerimento para você já receber esse valor que você receberia na restituição antecipadamente. Eu sei porque a gente cogitou colocar o Mateu numa creche privada, particular. Eu comecei a ver como seria esse processo, mas a gente acabou conseguindo uma vaga em uma creche subsidiada e a gente acabou não levando esse processo adiante, mas eu sei que é possível também.
Eu não vou falar sobre atividades extras porque isso varia muito de pessoa para pessoa, de família para família, mas quem tá com dinheiro contado, eu vou falar uma coisa, aqui em Montreal tem muitas atividades gratuitas, então isso é um ponto positivo daqui também. Eu acho que eu cobri todas as despesas mais importantes. Se ficou faltando alguma, me deixa também nos comentários que a gente troca uma ideia por lá. Muito, muito obrigada pela companhia, te espero no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!